Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Mais perto da tua presença, pois sinto tanta diferença quando estou mais perto do Pai. Eu quero estar no gozo do Santo dos Santos, ser coberto por teu manto e pelo teu imenso amor. Eu quero estar no centro da tua vontade, em espírito, em verdade, e ser transformado mais e mais. Eu quero estar mais perto do teu coração, vida de consagração. Eu quero ser mais de ti. Eu quero estar no esconderijo do Senhor, com meu Deus e Salvador, no coração do Pai. Eu quero estar mais perto da tua presença, pois sinto tanta diferença quando estou mais perto do Pai. Eu quero estar no gozo do Santo dos Santos e ser coberto por teu manto e pelo teu imenso amor. Eu quero estar no centro da tua vontade, em espírito, em verdade, e ser transformado mais e mais. Eu quero estar mais perto do teu coração, vida de consagração. Quero ser mais de Até quando estarás comigo? Até quando irás duvidar de mim? Rádio Popular, agora são 17h56, 17h56. Eu quero desde já agradecer a Deus por mais um dia que Deus nos concedeu com vida, com saúde.
Que Deus possa abençoar todas as comunidades que estão nos ouvindo. Que Deus também possa abençoar a você que está na sua casa, a você que está aí exatamente no seu comércio, a você que está nos ouvindo nas praças públicas, você que está exatamente no ponto de ônibus, ou você mesmo pode estar num bar, certo? Por que não está num bar? Porque o sistema de rádio via cabo, ele anda pelos fios e ele vai pelas comunidades. Então tem caixas que estão próximas das praças públicas, existe caixa que estão próximas de comércios, de supermercados, farmácia, mas existe caixas que estão próximas a estabelecimentos de bares e lanchonetes. Mas nem por isso você vai perder a oportunidade de ouvir e também de deixar Deus entrar na sua vida. Não é porque você de repente está tomando um refrigerante ou de repente você está tomando a sua cerveja que Deus não vai falar com você. Porque Deus tem os seus propósitos e Ele vai aonde você estiver. Às vezes nós não vamos aonde que Deus está. Porque de repente você não congrega numa igreja cristã, de repente você não congrega em igreja nenhuma. Então você não vai ao encontro de Deus. Mas Deus, aonde você estiver, se você estiver no prostíbulo, Deus vai estar lá. Ele pode ter certeza que Ele vai estar lá. Talvez Ele não vai estar com você, porque Ele não ama o pecado. Ele ama você que é o pecador. De repente você está tomando a sua cerveja com seus amigos, batendo um dominó, você está descontraindo no seu momento ali da carne, do ser humano. Talvez você não vai lá encontrar com Deus, mas Deus, Ele encontra com você. Ele talvez não vai estar na prática que você esteja fazendo, mas Ele quer falar com você hoje, mais uma vez. Durante 1 ano e 4 meses, nós estamos aqui sempre abrindo o nosso portão, sempre abrindo o nosso microfone, sempre convidando a você que está no bairro de Fátima, a você que está em Jardim Carapina, a você que está aí no bairro Palmeiras, a você que está em Jardim Bela Vista, a você que está em São Domingos, a você que está em Planalto Serrano, Bloco A, B e C, Campinho da Serra 1, Campinho da Serra 2, de Vista da Serra 1, Vista da Serra 2. A você que está exatamente em Central Carapina, Jardim Tropical, até em André Carlone. Você de repente está aí próximo de uma igreja, de uma padaria, você pode estar na praça pública tomando esse gostoso que Deus está te proporcionando essa tarde maravilhosa. Você de repente está no balneário de Carapebus, chegando do seu trabalho, ou até mesmo você está pegando um ônibus para ir para uma igreja, ou você ir para o seu trabalho. Você que está aqui em Chico City, ou você que está em Colina de Laranjeira fazendo a sua caminhada pelo calçadão, aí passando pelo Shopping Pátio de Laranjeiras, a você que está em qualquer lugar de Taquara 1, Taquara 2. A você que está exatamente em Vista do Mestre, com essa vista maravilhosa, exatamente que Deus proporcionou para nós. Então não importa o lugar que você esteja, mas Deus importa com o que você esteja fazendo. Por isso, eu quero lhe convidar mais uma vez. Já está presente no estúdio o pastor Márcio, lá de Barro Branco. Ele vai estar aqui ministrando essa palavra abençoada para o meu coração e para o seu coração. Nós aqui queremos gratuitamente que você empreste seu ouvido, que você abra o seu coração. Porque às vezes muitas alegrias você tem hoje, mas o amanhã pertence a Deus. Hoje você está brincando, pulando, se divertindo, mas amanhã de repente você pode estar pedindo a Deus: oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Deus está de braços abertos para qualquer momento da sua vida. Na tristeza, na alegria, ou na fartura, ou até mesmo faltando ou passando necessidade. Não deixe de gloriar a Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Quero aproveitar este momento, já estamos no momento especial de reflexão, para agradecer a nossa ouvinte, a Eduarda Barbosa, de Cachoeiro de Itapemirim, que participou conosco no programa ontem. Quero agradecer a Jamile também Costa, lá de São José dos Campos, que estava ouvindo o programa Falando de Jesus. Quero também, não pude falar, mas hoje eu quero mandar um abraço para toda a família de Laura Soares, lá da cidade Senador Canedo, lá do estado de Goiás. É o programa Falando de Jesus chegando até a sua casa, chegando até a sua cidade. Não é empurrando para você o horário, mas colocando você aquele momento especial para você ouvir a palavra de Deus.
Obrigado a você que está usando o nosso Face, exatamente, Rádio RCP Taquara, nosso Face, né? Eu acho que o endereço é esse, né? E a gente fala aqui, mas os nossos meninos profissionais que trabalham conosco, né? Nosso amigo João Marcos, nosso amigo Graucio Santos, então eles estão lá de prontidão, recebendo o seu pedido de oração, recebendo aí, falar a sua cidade, o seu recado. Você pode mandar o recado pelo Face da rádio, ok? Sem problema nenhum. RCP Taquara, você entra e você pode deixar o seu recado, pode fazer o seu pedido de oração, como a nossa amiga Eduarda Barbosa, a Laura Soares e a Jamile. Deus, Ele opera em qualquer lugar do mundo, porque Ele é Deus. E de repente você está passando por uma necessidade, de repente você está precisando de ouvir Deus falar com você. De repente você não tem hoje na sua igreja, não tem a reunião que deveria ter, talvez não tenha, e você está precisando de ouvir a palavra de Deus. Então eu te convido, estamos aqui, exceto os feriados, nós estamos de segunda a sábado, sempre apresentando um mensageiro, sempre colocando à sua disposição, para você ouvir o que Deus quer falar para você. Convido você agora a entrar nesse momento especial, nesse momento espiritual, para participar conosco do programa Falando de Jesus. Seis e 3. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os
conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. É uma alegria poder estar convosco mais uma vez no programa Falando de Jesus. É mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido na noite desse dia. Quero agradecer já aqui o Djalma por abrir esse espaço para que nós venhamos estar pregando a palavra de Deus. Quero louvar a Deus por sua vida, que nesse momento deixou aí os seus afazeres para estar ouvindo a palavra do Senhor. O programa Falando de Jesus já vai aí para 1 ano e 4 meses e Deus já tem feito muitas obras através desse programa e vai fazer ainda muita coisa, muitas obras no coração daquele que crê. Com essa nova oportunidade que nós temos, eu louvo a Deus aqui e quero compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem para você. A todos os ouvintes, que estejam nas praças, na rua, ou até mesmo em casa, pela internet, que Deus venha abençoar a cada um e venha estar falando com cada um na noite desse dia. Eu quero pedir a você
que pode pegar aí a sua Bíblia, abra aí no Evangelho de João, no capítulo de número 11, versículo de número 32, nós vamos meditar nesse versículo, né? O nosso irmão Djalma já até deu início aqui a uma mensagem, né? Eu estava aqui ouvindo e glorificando a Deus, porque Deus ele compartilha conosco, ele testifica conosco, né? Acerca daquilo que ele quer que nós venhamos falar, né? Então, o nosso irmão Djalma já deu até uma parcela aqui, já tem um início aqui, e eu só quero estar complementando aquilo que já foi falado aqui, né? Porque Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Onisciente porque Ele sabe de todas as coisas, né? Onipotente porque não há outro Deus tão poderoso quanto Ele. Onipresente porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele contempla todas as coisas. O texto da Bíblia Sagrada, João, capítulo de número 11, versículo de número 32, diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Vou repetir. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Peço a você que curve a sua cabeça, vamos fazer um período de oração. Ó Deus, nós oramos na noite desse dia, Pai querido, já bendizendo e glorificando o Teu santo nome, por esta oportunidade tão maravilhosa, Pai, que nos dá, ó Pai, para podermos pregar a Tua palavra, levar o Teu evangelho de amor, de libertação, de transformação. Ó Deus querido, vem abençoar, Senhor, este ouvinte de uma forma toda especial, curando, libertando, dando a vitória, meu Senhor, a vitória que ele precisa, a resposta que ele precisa da parte do Senhor, e que eu possa nesta noite ser um canal de bênção para esta mulher, para este homem, para esta jovem, ó Deus, enfim, todos aqueles que estão ouvindo esta rádio nesse momento, Pai querido, Pai amado, é o que eu te peço, te agradecendo já em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero compartilhar com você esta palavra, que é um texto muito conhecido. Nós sabemos que aqui, nesse texto do capítulo 11, cuja epígrafe do texto diz a ressurreição de Lázaro, né? Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, né? Amigo chegado de Jesus, aonde Jesus a casa onde Jesus sempre estava, sempre passava por lá, né? Nós vemos na palavra de Deus que Maria se assentava para ouvir a palavra do Senhor, enquanto Marta, né, cuidava dos afazeres, e Jesus, numa certa feita, disse que Maria tinha escolhido a melhor parte, né? Então, eram amigos chegados de Jesus, eram pessoas próximas de Jesus, que Jesus amava como Ele ama, né? Como Ele amou, né, toda a humanidade. Mas o que eu quero trazer aqui à memória, o que eu quero trazer aqui em ênfase, é esta fala de Maria, quando antes disso aqui, o seu irmão Lázaro estava enfermo. A Bíblia fala que ele estava enfermo, com enfermidade que o poderia levar à morte. E Marta e Maria, conhecendo a pessoa de Jesus, conhecendo o poder de Deus na vida de Jesus, mandou mensageiros para que chamasse o Senhor aonde ele estivesse, né? Para que o procurasse e chamasse ele, porque o amigo dele estava doente, estava enfermo, e que ele pudesse fazer alguma coisa. Foi assim que foi feito, né? Foram os mensageiros procurarem Jesus e o encontraram rodeado de uma grande multidão. E
ao chegar aonde Jesus estava, eles entregaram o recado: olha, Lázaro, seu amigo, encontra-se doente, e as suas irmãs estão temente, esperando que o Senhor, as ajude, faça alguma coisa. E Jesus disse para eles: eu vou. E no momento que Jesus ia, grande multidão seguia o Senhor. Muitas coisas aconteceram no caminho à casa de Lázaro. Muitas coisas aconteceram nessa caminhada de Jesus até lá. Mas eu quero trazer para você uma ênfase aqui, que você preste atenção comigo, você ouça com fidelidade aquilo que eu tenho te dizer nesta noite, porque Deus, Ele quer falar com você profundamente, porque hoje no mundo há sempre um questionamento acerca da pessoa de Deus, acerca do amor de Deus, Eu já ouvi pessoas dizerem que Deus não existe, porque se Deus existisse, não haveria tanta morte, não haveria tanta violência, não haveria crianças perdidas, jogadas pelo mundo afora, não haveria fome pelo mundo afora. Então a gente ouve grande questionamento e muitas pessoas fazem essas perguntas para nós: se Deus existe mesmo, se Deus é amor, se Deus é esse Deus que vocês falam, então por que há essas coisas? Eu quero perguntar a você nessa noite se você conhece a origem dos teus problemas, porque todo problema tem uma origem, todo problema tem uma raiz. Eu quero saber se você conhece a raiz do seu problema, da onde o seu problema veio, como o seu problema surgiu, Aí nós vamos começar a entender algo a respeito de Deus, algo que você ainda não sabe, algo que você ainda não conhece, E eu estou pronto, através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus, para te falar acerca disso. Se nós formos observar a raiz dos males que sobreveio a geração, a humanidade, nós vamos lembrar primeiro de uma passagem bíblica que nós vemos que Satanás, ele tentou se rebelar contra Deus, tentou ser maior que Deus, ou tentou se sentar acima de Deus. Foi quando ele foi precipitado do céu para a terra. E aí começou a raiz de todos os problemas, a origem dos problemas que agora afetam a humanidade. E nós podemos ver que Deus, ele criou o homem, Se você for observar lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, você vai observar como que Deus criou o homem, como foi feito todas as coisas foram feitas perfeita, sem defeitos, Tudo foi criado divinamente, tudo foi formado perfeitamente, não tinha erro naquilo que Deus fez, não tinha erro, não tinha vacilação, não tinha pragas, não tinha enfermidade, não tinha nada. Deus fez um homem perfeito, obra-prima das suas mãos, perfeito como ele é perfeito, Só que Satanás estava lá, Satanás estava no jardim do Éden, e ele enganou a primeira mulher criada na terra, que foi Eva, E através de Eva, Adão também ali desobedeceu uma ordem divina, e através dessa desobediência, toda sorte de males veio sobre a humanidade. Essa aí é a origem, das coisas que acontecem nos dias de hoje, a origem do pecado, O pecado, ele destrói, o pecado ele corrói, o pecado ele corrompe, o pecado ele destrói famílias, separa casais, o pecado ele faz uma devastação na vida daqueles que o cometem. Se nós formos observar em João capítulo 8, no versículo de número 31, olha, eu vou ler para você entender o que eu estou querendo dizer. Jesus disse assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos.
e conhecereis a verdade vos libertará. Respondeu-lhes: fomos descendência de Abraão e jamais somos escravos de alguém. Como dizes, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos que cometem pecado são escravos do pecado. Então, o que é um escravo? O escravo é alguém, né, que está debaixo de uma possessão, né? Vamos falar na questão do pecado, debaixo de uma possessão maligna, debaixo de uma ordem maligna. A pessoa, ela não tem noção acerca daquilo que ela está fazendo. Ela comete o pecado e quando ela cai em si, ela quer fugir, ela quer se esconder, ela quer tentar se livrar daquela culpa, né? Então não há nada que possa fazer ela se livrar daquela culpa, né? Se colocar na prisão, a culpa vai continuar existindo. Se colocar, se essa pessoa tentar fugir e ficar foragida, a culpa vai estar lá, perseguindo aquela pessoa. Então, só há uma pessoa que pode libertar alguém de uma culpa, alguém, né, da prisão do pecado, né, do resultado do pecado, das consequências do pecado. É a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ainda continua a pergunta: então por que ainda há tanta violência no mundo? Por que ainda há tantas pessoas sofrendo? Olha, eu quero te dizer uma coisa, vou voltar a dizer: Jesus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. O Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. Só que o Senhor não se manifesta em todos os lugares. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele não se manifesta em todos os lugares. Por que eu digo isso? Se ele é onisciente, se ele é onipresente, está em todos os lugares, mas ele não se manifesta, como é isso? Eu vou lhe contar aqui uma história, né? Um fato, né? Para que você venha entender o porquê que as pessoas sofrem, o porquê do sofrimento, o porquê das coisas, né, que acontecem no nosso dia a dia e às vezes nós ficamos assim sem explicação. Um certo homem, um certo senhor evangélico foi a uma barbearia. Ele estava naquela barbearia ali cortando o seu cabelo, né? E aquele barbeiro começou ali uma discussão acerca da pessoa de Deus e da existência de Deus. E ele começou a dizer: olha, Deus não existe, porque se Deus existisse, não haveria tanto sofrimento na terra. E aquele senhor evangélico ficou analisando aquela fala daquele barbeiro, e ele disse: não, Deus existe, eu sirvo a Ele, Deus é poderoso, Ele está em todos os lugares. Aí ele falou assim: então me prova se Deus existe. Fala por que então existe tantas pessoas sofrendo, por que existe tantas pessoas morrendo, por que existe tantos acidentes, tantas coisas acontecendo na face da terra. Se Deus existe, por que Ele não intervém nessa situação? Aí aquele homem, ele ficou num momento sem a resposta para aquele rapaz. Mas ao sair daquela barbearia, ele viu ao lado da barbearia um rapaz cabeludo e barbudo. Ele, voltando para dentro da barbearia, ele chegou para o barbeiro e disse: barbeiro não existe. E aquele barbeiro falou assim: mas como eu não existo? Eu não acabei de fazer um serviço na sua cabeça? Eu não acabei de cortar o seu cabelo? Eu não acabei de aparar a sua barba? Como você diz que barbeiro não existe? Não, barbeiro não existe, porque se barbeiro existisse, não haveria tanta gente barbuda e tanta gente cabeluda na face da terra. E ele disse: ele só está cabeludo e barbudo, por quê? Porque ele não me procurou. Aí aquele homem virou para aquele barbeiro e disse: aí que está o segredo, por que acontecem tantas as coisas malignas, tantas coisas terríveis na face da terra? Porque o homem se virou as costas para Deus. O homem não procura Deus no momento que deve procurar. Outro exemplo aqui que Deus existe. Se alguém
for tentar filtrar a sua casa, sem você deixar ele filtrar, você vai se sentir como? Você não vai gostar que alguém entre dentro da sua casa, né? Sem você permitir. Com certeza que não. Quem é que vai gostar que uma pessoa estranha entre dentro da sua casa, da nossa casa? Nós não vamos permitir. Da mesma forma é Deus. Deus, ele é educado. Deus, ele não arromba a porta de ninguém. Deus, ele não entra sem permissão. Então, Deus, ele só pode estar na vida de alguém que está em perigo, ou livrar alguém que está em perigo, se ele permitir, se ele clamar, se ele chamar pelo nome de Jesus. Porque a palavra de Deus fala que as mãos de Deus não estão acolhidas, e nem os teus ouvidos agravados, para que não possa ouvir, aleluia, as orações, as petições, o clamor de alguém. Então, por isso que existe muitas coisas ruins acontecendo nessa terra, nessa vida. Por quê? Porque Deus não se manifesta no iníquo. Deus não se manifesta em ações pecaminosas. Deus não vai estar com você adulterando. Deus não vai estar com você fumando a droga. Deus não vai estar com você fazendo algo que desabona a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a divindade de Deus. Deus está vendo, como nosso irmão Djalma disse aqui, Ele está em todo lugar, Ele está vendo o que você está fazendo, Ele está vendo o que está acontecendo com você, mas Ele só pode intervir se você deixar Ele entrar na sua vida, se você clamar ao nome dEle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí você me pergunta assim, mas então, pastor, por que o Senhor falou o Senhor leu aí na Bíblia dizendo, Maria falando para Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria mandou, Marta e Maria mandaram chamar Jesus, comunicaram Jesus a respeito da doença do seu irmão Lázaro. Só que existe uma coisa, meu irmão, existe a vontade de Deus, existe o momento de Deus operar. Jesus sabia que aquela morte, que Lázaro não estava morto, Lázaro estava dormindo. Jesus sabia que aquele assunto, aquele problema, aquela enfermidade, aquela ocasião é para a glorificação do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você diz assim, mas eu não entendo. Então, como que é isso? Como que eu posso entender se eu estiver em um lugar passando um perigo, clamar por Deus, e Ele não for a vontade dEle naquele momento de me salvar ou de me livrar? Olha, existe a vontade divina. Deus, Ele tem um propósito em todos os momentos de nossa vida. Deus, Ele tem um propósito em cada ação, em cada coisa que acontece na nossa vida. Se você for olhar na palavra de Deus, você vai ver que um centurião chegou até o Senhor e pediu a Deus misericórdia, pediu a Jesus misericórdia, que não fosse até a casa dele, porque ele não era digno de que o mestre entrasse em sua casa, mas que dissesse somente uma palavra e o seu servo seria curado. Jesus disse assim, nunca achei tanta fé em Jerusalém como a deste homem. E Jesus disse assim, vá, o seu servo já está sarado. A palavra de Deus fala que quando aquele centurião estava voltando para casa, ele encontrou com o seu servo disse assim, olha, o seu servo já está curado. E aquele centurião perguntou, a que horas isso aconteceu? Eles disseram a hora que aconteceu, e ele lembrou que foi a palavra que Jesus falou naquele momento que curou aquele rapaz. O que eu quero dizer com isso? Que Deus, Ele tem o seu propósito. Existe um momento que nós temos que colocar a mão sobre alguém e pedir a Deus que expulse a enfermidade, pedir a Deus que venha dar a bênção. Mas existe um momento em que nós estamos num lugar distante, que nós fazemos uma oração, fazemos um pedido ao Senhor, e na distância Ele opera um milagre. Isso quer dizer o quê? Que Jesus, quando Ele fala, a palavra dele tem poder, a palavra dele tem poder para rachar montanha no meio, a palavra dele tem poder para atravessar oceanos, a palavra dele tem poder para ir ao céu e para ir até as profundezas da terra. A palavra do Senhor é poderosa quando ela é lançada, aleluia, com fé, quando ela é proferida com fé, ela surte efeito. A palavra de Deus fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas aqui nós vemos na palavra do Senhor, Maria chegando até Jesus dizendo assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui,
meu irmão não teria morrido. Olha, precisava da presença de Jesus naquele lugar. Só que, se você observar, Jesus ele poderia ter chegado no mesmo dia em que Maria mandou chamá-lo. Jesus poderia ter chegado no mesmo dia em que chegou lá os seus servos e deu a notícia de que seu amigo Lázaro estava doente para a morte. Mas muitas coisas aconteceram. Na caminhada de Jesus até a casa de Marta, até a casa de Maria, né? Uma mulher com fluxo de sangue. Há 12 anos essa mulher sofria com fluxo de sangue. Olha para você ver, meu irmão. A Bíblia fala que aquela mulher, ela gastou todos os seus bens com a medicina, mas a medicina não encontrou a cura para o seu problema. Ela sofria um fluxo de sangue no seu corpo, um sangue que não estancava, um sangue que não parava. A vida saía dela dia após dia e ela tinha que ficar num arraial, onde ficavam ali as pessoas leprosas, onde ficavam ali as pessoas imundas, porque uma mulher que tinha um fluxo de sangue, naquela época quando a mulher estava no seu período menstrual, ela não podia ficar dentro de casa, ela tinha que se retirar para purificar. 7 dias ela tinha que ficar no arraial de purificação, para depois voltar para o seio da sua família. Mas pensa agora numa mulher, 12 anos, sem poder sentar com a família, sem poder viver em sociedade. Só que um dia ela encontrou Jesus, só que um dia ela ouviu falar de Jesus, e ela fez diferente. Em vez dela se trancar, ela abriu o coração para o Senhor. A Bíblia fala, se você crê, tudo é possível que crê. Nesta passagem aqui, Jesus chega para Marta e diz: Marta, não te hei dito, se creres verás a glória de Deus. Essa mulher creu que Jesus poderia fazer algo na vida dela, e ela colocou a sua fé em ação, abriu o seu coração para o Senhor. A Bíblia não fala como ela saiu desse lugar de purificação, porque se ela fosse encontrada no meio de uma multidão, se ela fosse encontrada tocando em alguém, ela poderia até mesmo ser apedrejada, porque era dada como imunda por causa do seu fluxo de sangue, por causa da sua doença. Mas mesmo assim ela se retirou do lugar de purificação e foi até o mestre, e cortou a multidão, e no seu coração ela desejou ser curada, ela confiou em Jesus. Ela disse: se eu tão somente tocar nas orlas do seu vestido, certamente ficarei curada. Observe uma coisa aí, meu amigo. Olha o que eu acabei de dizer. Jesus é onisciente, onipotente, onipresente. Jesus já sabia, na sua onisciência, que aquela mulher ia tocá-lo, e ele precisava liberar para ela cura, porque nela havia fé, nela havia reconhecimento de que o Senhor poderia fazer alguma coisa para ela. Agora eu digo para você, Jesus estava presente, não estava? Sim, Jesus estava presente. Jesus era apertado, Jesus era tocado por muitas pessoas, Jesus era puxado por alguém. Quem sabe alguém puxava Jesus para um lado e alguém puxava Jesus para o outro, outro empurrava, outro esbarrava, outro dizia: mestre, olha para mim, dá uma olhada para mim, toca em mim, coloca a sua mão na minha cabeça. Mas aquela mulher, ela no seu coração, ela não podia se revelar, ela não podia dizer quem ela era, ela não podia dizer qual era a sua enfermidade, porque senão algo ruim ia acontecer com ela. Mas ela no seu coração, ela disse: se eu tão somente tocar nas orlas do seu vestido, eu serei sarada. A Bíblia fala que ela colocou a sua fé em ação. Porque, meu amado, meu amigo, não adianta você dizer que acredita em Deus, não adianta você dizer que crê em Deus, mas se você não colocar a sua fé em ação, se você não procurar um templo evangélico, se você não procurar a palavra de Deus, se você não abrir o seu coração para Jesus, se você não tiver uma atitude de fazer uma conversão, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor não pode operar na sua vida, o Senhor não vai empurrar a porta do seu coração, o Senhor não vai tomar a direção da sua vida sem que você dê na mão dele, porque o Senhor é educado. O Espírito Santo de Deus, ele já bateu no seu coração, você precisa abrir as portas para ele.
O próprio Jesus disse assim, ó: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus disse também: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ei, você tem que tomar uma atitude, você tem que praticar uma ação, você tem que materializar a sua ação, a sua fé, você tem que dar um passo, porque quando você dá um passo para o Senhor, o restante Ele faz. E nós observamos aqui que aquela mulher colocou a sua fé em ação, e ao tocar nas orlas do vestido de Jesus, importante frisar que a orla do vestido de Jesus estava, no seu calcanhar, estava lá embaixo. Ei, meu amigo, quantas pessoas querem chegar até a Deus, mas querem chegar com soberba, querem chegar com egoísmo, querem chegar com orgulho, dizendo que é o tal, que Jesus tem que fazer, que Jesus precisa fazer, que Jesus é obrigado a fazer alguma coisa por ele. Não é assim que se chega até o Senhor. Você precisa se humilhar, porque você se humilha para um vereador, você se humilha para um prefeito, você se humilha para um advogado, você se humilha para um juiz ou alguma pessoa de patente maior, mas você não quer se humilhar para Deus, você não quer entrar na vontade de Deus, porque a vontade de Deus vai contra os seus desejos, a vontade de Deus vai contra aquilo que você acha que está certo, a vontade de Deus vai contra os seus pensamentos, a vontade de Deus vai contra o seu ego, contra o seu orgulho. Então você precisa se despir de tudo isso para poder ir até Jesus, para que Jesus possa fazer morada no seu coração e mudar e transformar a sua vida. Observamos aqui também nessa palavra que acabei de citar, que quando aquela mulher tocou no Senhor, ela foi curada instantaneamente. E o milagre é tão grande, que grande era a multidão que tocava em Jesus, mas uma só pessoa recebeu o milagre. Ei, talvez eu estou falando para alguém agora que se sente um nada. Talvez eu estou falando para alguém agora que está menosprezado pela família. Talvez eu estou falando para alguém agora que acha que não tem jeito para a sua vida. Tem sim, tem sim. Chegue aos pés de Jesus. Vai aos pés de Jesus. Jesus, ele é poderoso para atender uma só pessoa em todo esse globo terrestre. Jesus, ele não erra endereço. Jesus, ele não mistura pedidos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele manda a cura para o endereço certo. Ele manda a cura para a pessoa certa. E se você conseguir tocar o coração de Deus, se você conseguir tocar, aleluia, o coração do Senhor, pode ter certeza que a resposta é certa. Mas primeiro você precisa tomar uma decisão. Jesus parou e disse assim: alguém me tocou. Os discípulos perguntaram: Senhor, como o Senhor pode dizer uma coisa dessa? Muitas pessoas estão te oprimindo, te apertando. O Senhor disse: quem me tocou? Jesus disse: não, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Maria diz assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ei, meu amigo, se você crê, não importa onde você esteja no momento. Talvez eu estou falando para alguém aqui que está com algum familiar preso, que está com alguém em cima de uma cama de CTI, em um quarto que não pode receber visita, e você queria ver o seu ente querido cheio de saúde, queria ver o seu ente querido curado, mas não pode ir lá, você não pode entrar lá, você não pode tocá-lo. Eu te convido agora a trocar pela fé o coração do Senhor, para que o Senhor possa operar um milagre na sua vida, para que o Senhor possa fazer algo na sua vida. Eu te convido agora a estar tocando de uma maneira especial o coração de Deus, para que o Senhor possa estar operando o milagre na sua vida. Eu te convido agora a você a curvar a sua cabeça juntamente comigo. Nós vamos orar, nós vamos interceder o Senhor, nós vamos pedir ao Senhor para que Ele venha entrar com providência na sua vida, para que Ele venha entrar com milagre na sua família, com milagre na sua casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe de uma coisa? Que os problemas virão, que o sofrimento vai vir, vai acontecer. A Bíblia fala que os últimos dias serão dias trabalhosos. Lá em Efésios, no capítulo de número 4, no capítulo de número 3, fala que
Os últimos dias serão dias trabalhosos, né? Serão dias em que muitas coisas terríveis vão acontecer sobre a face da terra. E já está acontecendo. A crise está pegando a humanidade de surpresa. A crise pegou o Brasil de um jeito. O Brasil estava tranquilo. Todo mundo estava fazendo o que queria. Todo mundo estava esbanjando. Estava gastando o quanto podia. Agora está todo mundo aí tentando economizar. Tentando dar seu pulo. Tentando dar seu jeito. Ei, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou uma pessoa, louvado seja o nome do Senhor. O mundo está em crise, mas eu estou em Cristo Jesus. Aleluia. Quem está em Cristo Jesus não sofre crise. Quem está em Cristo Jesus não sofre essas decepções do mundo. Eu posso até passar por prova, eu posso até sofrer, aleluia, algum problema nessa vida, mas eu tenho em quem recorrer, eu tenho a quem recorrer, alguém que vai responder. Ontem pela manhã, eu estava na igreja fazendo uma oração, e ali eu comecei a orar ao Senhor, dizendo assim: Senhor, eu sou ministro da Tua palavra, eu prego a Tua palavra, eu ensino a Tua palavra. Jesus, eu preciso, que a minha vida financeira seja regulada, Senhor. Eu não posso ficar devendo, eu não posso ficar inadimplente, porque não que eu esteja inadimplente, as minhas coisas, os meus compromissos estão em dia, mas eu me encontro desempregado já há 1 ano e 4 meses. É justamente a data de tempo que tem esse programa falando de Jesus. 1 ano e 4 meses. E eu estava orando ali ao Senhor. De repente o Senhor falou comigo assim: quem é que cuida de você? Quem é que tem cuidado de você? Quem é que tem tratado de você, das suas finanças? Tem te faltado o pão na mesa? Tem te faltado alguma coisa? E eu mudei a minha oração e comecei a dizer: Senhor, muito obrigado, porque até aqui me ajudou o Senhor. Então eu quero orar por você, Quero já fazer também um convite a você que está nos ouvindo. Nós estamos com um trabalho de campanha ali no final de semana agora, dia 28, 29 e 30. Presbítero Diego, homem de Deus, vai estar trazendo a palavra de Deus ali, orando pela cura divina. Você é o nosso convidado. Igreja Assembleia de Deus em Barro Branco. Chegou em Barro Branco, você chega na Igreja Assembleia de Deus. Vamos orar agora. Senhor, neste momento, meu Senhor, eu quero te agradecer por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido na noite desse dia. Pai, abençoe todos aqueles que ouviram a Tua palavra. Responda, Senhor, ó Deus, as petições, cura, liberta. Senhor, abençoe o Djalma, abençoe esse programa. E, ó Deus, dê mais condições, abra as portas, as janelas dos céus, para que esse programa possa ir mais longe para a glória do Teu nome. É o que eu te peço, te agradecendo, em nome de Jesus. Oh Deus eterno, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais esse horário tão especial. A você que nos ouviu, a você que nos acompanhou, quero desde já pedir a Deus que você tenha uma ótima noite. Normalmente nós pedimos permissão a Deus e também ao mensageiro para nós fazermos nossos comentários. Mas foi tudo já falado, não temos nem o que argumentar ou comentar, só temos que agradecer. Mas, realmente, Deus até aqui tem nos ajudado, tem abençoado. Mas eu quero falar para o pastor que nós estamos passando por momentos difíceis. Exatamente, Deus nos alimenta com o Espírito, Deus nos alimenta com o nosso trabalho. E a nossa manutenção, certo? Primeiro é de Deus e depois é do nosso trabalho, Então Deus faz aqui, faz ali, tal. Mas realmente a palavra diz que o testemunho de um servo de Deus é de que ele não seja inadimplente, para que ele dê um bom testemunho. Mas às vezes, não porque o servo de Deus, ou o homem de Deus, ou o irmão, o presbítero, o pastor, ou até diácono, obreiro,
Não que ele, por vontade própria, quer envergonhar Jesus. Mas às vezes, por algum problema profissional, ele é pego de surpresa. De repente um pastor, ou irmão, ou alguém que está trabalhando, até nós aqui, estamos com as nossas contas tudo certinho. Mas de repente a coisa muda. Não porque Deus, mas Deus permitiu. Porque o propósito é dele. Mas esse propósito que Deus não é para envergonhar ele, para saber se eu estou na bonança adorando ele, se eu estou na dificuldade adorando ele, agradecendo a ele, até mesmo que minha conta de luz está atrasada, meu telefone está cortado, a mesmo que está tudo atrasado, mas eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus, porque Deus está me dando condição de eu buscar recursos profissionais de trabalho para que eu possa colocar tudo em dia, tudo em ordem. Que eu esteja ali, continuo o pouco que tenho, mas o pouco estou com compromisso com ele, com os dias, com as ofertas, com o trabalho evangelístico e tudo. Então estou ali honrando a Deus. Então realmente, nós temos que honrar a Deus, mas às vezes nós pegamos. E o pastor, como falou, 1 ano e 4 meses, está coincidindo com o programa falando de Jesus. Eu estou terminando já a nossa participação. Então, é o seguinte, Deus nos honra mesmo. Porque nós precisamos do alimento de Deus, que é a palavra. E nós precisamos do arroz e feijão, que é para nos alimentar a parte física. E Deus tem nos abençoado, como tem abençoado a sua família, como tem abençoado esse Brasil, tem abençoado esse mundo. Nós estamos vendo aí em reportagem que muitas pessoas lá no Haiti, lá não sei aonde, pessoas estão passando fome. Eles estão passando fome, mas de repente algo aparece para eles comer. Mas como está escrito na palavra de Deus, como o pastor mesmo falou, os dias vão ficar difíceis. E temos que estar preparados para essa volta, que não sei o dia nem a hora. Tá certo, pastor? Rádio Popular, agora são 18 horas e 48 minutos. Quero agradecer a você. Amanhã, se Deus assim permitir, nós vamos estar de volta, assim com a permissão dele, tá? Mesmo sabendo que nós temos dificuldade, mesmo sabendo que nós temos um momento difícil, mas eu peço a Deus para que Deus possa nos alimentar, abrir o portão, estar ali para receber o nosso mensageiro, para que você na sua casa e em qualquer lugar você possa estar nos ouvindo, tá ok? A todos vocês, uma ótima noite e até amanhã, se Deus permitir.